Olá pessoal, tudo bem com vocês? No dia de hoje, então, é importante falar aqui sobre algumas declarações do próprio CFO da Vale, bem como alguns resultados já reportados, perspectivas aqui de dividendos extras, que baseado na própria fala do CFO, existe até uma certa expectativa, também um pouco dos resultados que caíram, né, dentro desse primeiro trimestre e algumas análises aqui de mercado. Então, se você é novo no canal, convido você a se inscrever e caso esse conteúdo seja relevante para você, não esquece de deixar aquele like no vídeo. Muito bem, então falando um pouco aqui sobre as perspectivas de mercado, os analistas estão dando um preço-alvo para a Vale de 14,61 dólares, né? Veja que aqui tem a sigla USD. Não se enganem, a Vale hoje está sendo cotada a R$ 62,83. Então, se você fizer aqui, colocar um dólar hoje e esses 14 dólares e 61, a recomendação aqui como preço-alvo é por volta de R$ 74. A gente até pôde observar que a Vale decepcionou um pouco, dando uma queda em razão aqui dos seus resultados, sobretudo na questão do aumento de custo. Pois é, então ela teve um impacto nesse primeiro trimestre, né, de 2024, até por conta um pouco da questão dos custos, né? Até o próprio presidente aqui, na verdade o CFO, né, ele até coloca que há uma melhor diluição desses custos ou desses gastos, né, entre janeiro e março. Então acabou pesando muito, o que provocou uma sazonalidade. E quando a gente até observa aqui na própria demonstração financeira, que eu sempre recomendo que todos vocês observem, né? Não fiquem atentos só àqueles dados de mercado do seu site preferido, mas sempre observem aqui na própria demonstração financeira da empresa. Então, quando a gente observa aqui do próprio controlador, né, a participação do lucro líquido da empresa em 2024, os 3 primeiros meses, foi de 8,2, enquanto que no período de 2023 foi 9,5. Então, de fato, houve aqui uma queda também no lucro, muito em razão dos custos que ela está tentando diluir aí, que na verdade é uma participação um pouco maior nesses 3 primeiros meses aqui, né? Então, quando a gente faz a comparação, sempre lucro líquido, a gente tem tanto a opção do consolidado e da controladora, a gente observa aqui em razão da controladora, a gente consegue observar esta diferença. Fato é que muitos analistas estão colocando com uma boa perspectiva, já que ela está no momento de queda, né, das ações, embora tenha uma recuperação, um pouco aqui da sua posição de mercado frente a outros players, ela está um pouco mais cara, né? Cara relativa, né? Uma empresa que opera a 1,4, sendo uma das maiores do mundo, não é tão caro assim, mas fato é que o seu price earning, né, estaria aqui por volta de 1,4 vezes. A gente tem que observar alguns outros fatores também que podem impactar nessa perspectiva, sobretudo a análise ou a perspectiva dos analistas como uma recomendação de compra. Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns outros aspectos, né? Por exemplo, ó, aqui de fato a gente consegue observar que a Vale, né, ela está sendo muito bem cotada, muito bem, como que a gente pode dizer, né? Há uma esperança bem grande em relação à própria recuperação da cotação, com recomendação de compra por vários bancos, inclusive da própria DR da Vale, que é negociada lá fora, com preço ajustado por volta de 72, 73 dólares. Isso por conta da própria expansão e geração de caixa futura. Então a Vale é uma empresa que tem assim uma geração de caixa muito forte. Até mesmo aqui o próprio, nas palavras do próprio presidente, né, fala que há até um aumento ou uma melhora de pagamentos de dividendos extras em 2024. Se você investe na Vale há um bom tempo, você vai saber que teve um período aqui, aproximadamente 2020, né? Vamos colocar aqui ó, nos últimos 5 anos, anualizado. Veja que aqui em 2021, só corrigindo, teve esse pagamento de dividendos extras, né? O que acabou fazendo com que tivesse basicamente o dobro do dividendo recorrente da Vale, que gira por volta de 8 a 9%. Então, de fato, né, dividendos extras traz bastante esperança, né, e confiança aí para os investidores e para os analistas, porque quando
faz realmente um excelente pagamento, né? Você acha que de fato isso pode se consolidar? Dando uma olhada melhor aqui nos próprios valuation da empresa, a gente percebe que nesses esses últimos 12 meses, né, ela teve uma queda de 5%, então praticamente só zigue-zagueou. Há um PL de 7,35, uma razão de preço-lucro, também baixo para uma empresa como a Vale, e o PB, né, ou preço sobre valor patrimonial, em português, está 1,5, né? Então veja que ela não tem um ágio tão grande, mesmo sendo uma empresa do tamanho que ela é, tá? O dividendo hoje gira por volta de 11%, 11,23. Isso daqui também não reflete os extras, que caso tenha, né, pode elevar um pouco mais esse número. Quando a gente também observa aqui a cotação desses últimos 5 anos, a gente consegue observar um certo parâmetro, um padrão aqui, né? Por exemplo, ó, aqui já teve um piso de R$ 60, um piso de R$ 60, um piso de R$ 60 e voltou agora para o piso de R$ 60. Então veja que depois aqui de 2020, né, ela subiu de patamar de preço, saiu da ordem dos 40, chegou até um patamar de R$ 90 e hoje está aqui nesses R$ 60. Com a geração de caixa, caixa robusto, planos de desinvestimento que ela vem fazendo, hoje isso daqui, grande parte dos mercados e dos analistas estão dizendo que há sim uma perspectiva interessante de entrada, porque tudo já foi descontado e basicamente isso daqui já está precificado. A única tendência que sobra é realmente ela subir novamente de patamar de preço, né? Isso é com base nos analistas. Você entende que isso possa acontecer? Acha que realmente é um bom momento de entrada para Vale? Coloca aí no campo dos comentários. Antes da gente falar um pouco sobre o valuation, né, e os fundamentos da empresa, eu quero mostrar aqui para vocês, no nosso painel inteligente, como que os dois mestres do valuation, né, tanto Benjamin Graham quanto o Joe Greenblatt, vê a questão da Vale. Então, vou colocar aqui o nosso painel, deixa eu só aumentar para ficar mais fácil para vocês observarem. Eu vou colocar aqui o ticker, né, já vou pesquisar até por Vale 3, sempre com letra maiúscula, Vale 3, ah lá, para os pais, né, do Velo Invest e da Magic Fórmula, a ação da Vale está barata. Para Graham, por exemplo, a perspectiva de preço é R$ 92,15, em virtude do seu PL e do seu PVP, e também do ROI, que há aqui, né, isso mais colabora com a questão da Magic Fórmula, há um ROI acima de 2 dígitos, né? Acima de 10 já é bom, acima de 20 então melhor ainda, né? Então, em virtude desta razão de desconto pelo retorno sobre o equity, há uma perspectiva interessante para os preços, né? E caso você queira acessar esse painel, ele é muito simples, olha, você consegue encontrar não só essa, mas muitas outras oportunidades apenas com 2 cliques. Eu venho aqui somente barata de Graha e somente barata de Greenblatt, eu já consigo filtrar aqui pelo menos 74 oportunidades na bolsa que estão baratas do ponto de vista fundamentado, tanto de Benjamin Graham quanto também de Joe Greenblatt. Vou deixar esse painel aí, o link, aí no campo dos comentários e também da descrição. Depois acessa aí, tá bom? Voltando aqui para a apresentação dos resultados, eu quero sempre mostrar para vocês algumas notas explicativas que há na demonstração financeira. E isso daqui diz muito sobre perspectiva futura, né? Por isso que eu sempre recomendo para vocês a leitura completa dos entregáveis da empresa, especialmente relatórios, as notas, os comentários, que pode ajudar bastante. A gente está praticamente um passo à frente, ou do lado, pelo menos, do controlador. Então, por exemplo, vamos aqui observar as últimas transações que a Vale fez, né? Aí nesse período, né, até 31 de março. Fez aquisição da Aliança Geração de Energia, isso daqui pegou da própria CEMIG, né, geração, da própria CEMIG, né, geração distribuída, né, e isso foi interessante porque é um negócio onde a Vale passa a deter 100% da participação acionária na parte de geração de energia, né? Especialmente porque grande parte da sua produção, né, ou da sua indústria de transformação demanda energia. Então aqui ela alcança um determinado nível de eficiência, né, não dependendo dos outros, mas sim simplesmente dela, né? Outro ponto interessante, remuneração aos acionistas. Aqui está um dos pilares do investidor de Vale, né? O quanto que a empresa paga aos acionistas. E aqui, olha, em março de 24, a companhia pagou dividendo a seus acionistas no valor de
bilhões 722 milhões, né? Pois é. Então, uma empresa que tem no seu cerne, né, na sua gênese ali, o pagamento dos dividendos. Quer ver outro ponto interessante? Desinvestimento. Olha lá, olha, ela está focada só no seu core business. Se desfez de um investimento dela lá na Indonésia, né? Olha lá, a companhia tal se desfez da sua participação, né, numa companhia lá de mineração na Indonésia. Pois é, o que não fazia muito sentido do ponto de vista da companhia. Outra coisa, a aquisição de participação societária na Anglo American. Isso é importante porque é a maior empresa de mineração do mundo, né, a Anglo American, né? Então aqui a gente até pode observar que essa participação ajuda muito, né, na questão de geração de caixa, negócios, especialmente aqui, olha, lastreado em dólar, né? Pois é. Então, grandes receitas, né, advêm também de você universalizar a sua moeda, né? Então, aplicações em dólar, investimento em dólar, pode ajudar bastante. Aqui a aquisição foi de 15% da filial aqui Brasil, né? Anglo América Brasil. Isso também é interessante, trazendo mais caixa para ela. Alguns outros pontos interessantes também, a empresa fez alguns hedges em dólar, o que também é importante, ajudar o caixa da empresa, enfim. Então, de fato, a gente pode observar que a empresa aqui ela vem cumprindo muito bem a lição de casa, haja visto que a margem bruta é 41% e a margem líquida é quase 20%, sem comprometer muito o lucro líquido ajustado da empresa, porque ela tem um payout de aproximadamente 80%. Isso é muito bom, não queima caixa para poder pagar os seus investidores ou os seus acionistas, né? Outro ponto positivo, o lucro por ação muito alto, numerador 8,53, empresa aqui dando retorno de mais de 20%, conforme podemos observar. Mas me diz aí, você investe em Vale? Quer um vídeo um pouco mais aprofundado sobre o relatório financeiro? Comenta aí. Ah, e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever aí no nosso canal. Até mais!